Aleluia. Ele vai compartilhar uma palavra que é poderosa. Eu quero falar para você tudo que ele falar que foi eu que ensinei para ele em casa ontem. Aleluia. Brincadeira, um grande homem de Deus, um mestre na palavra. Deixa eu te explicar. Ouvir mestres é diferente às vezes de ouvir pastores e de ouvir às vezes profetas e ouvir evangelistas. E ouvir às vezes operadores de milagres. Quando você vai ouvir um mestre, você precisa ficar conectado na palavra, que vai haver muito ensino. E eu creio que Deus vai te entregar coisas que tem dado ao filho dele. Eu creio que uma unção vai ser liberada aqui na sua vida. Fique atento por instruções que vão realmente nortear a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por ele. E aproveite, está indo embora, viu? Daqui a pouco você vai ver ele pela internet, lá nos Estados Unidos. Você fala, nossa, era tão bom quando ele estava aqui. Pois é, aproveita agora, porque daqui a pouco ele está indo embora. É assim, a vida é assim, aproveita quem está perto, porque daqui a pouco eles estão passando, não é assim, pastor? E passa rápido, amém? Estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida do Hugo diante do Senhor, que nessa noite, Senhor, ele possa ser instrumento do Senhor para nos admoestar, nos fortalecer, nos levantar. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a unção que ele carrega possa banhar essa igreja hoje, levantá-los, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, gente. Está tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Glória a Deus. Boa noite. Você está participando, né? Do segundo culto da Souza nessa semana. Nós tivemos um culto às 10 horas. Foi maravilhoso para você que participou. E agora nós temos nesse culto das 18 horas, das 18 às 20. Mas tem horário para acabar, mas não é nada marcado não, meu irmão. Se for até meia-noite, vai até meia-noite. Amém, gente? Amém. Estou brincando, viu, gente? Nós estamos aprendendo um pouco, né, para você que tem acompanhado já a nossa igreja já alguns outros domingos, mas para você que está vindo hoje, também tenho certeza que vai ser extremamente abençoado. Nós estamos ministrando um pouco sobre as igrejas de Apocalipse. Alguém aqui já ouviu alguma ministração vindo dessa plataforma sobre a igreja de Apocalipse? Nós já falamos sobre algumas igrejas para você que estava envolvido. Nós falamos sobre a igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso, falamos também sobre a igreja de Sardes. E semana passada nós ministramos sobre a igreja de Pérgamo. Foi uma igreja que ministrou muito ao nosso coração. Nós aprendemos muitas verdades preciosas. Não sei você, mas eu tenho sido extremamente edificado por essas mensagens, por essas ministrações. E agora foi compartilhado a mim a responsabilidade de estar ministrando sobre a igreja de Tiatira, uma igreja sobrenatural. Se você puder abrir comigo sua Bíblia, lá em Apocalipse no capítulo 2. Hoje a projeção está funcionando com a gente. De manhã não estava não, eu falei que foi uma bênção a projeção não funcionar. Porque para quem não conhece, nessa igreja todo crente traz Bíblia. Todo crente traz tanta Bíblia que quando a projeção não funciona, não tem problema. Porque o crente se espera que ele traga uma... Ai, glória a Deus, gente. Bom que você aprende sozinho, né? E se não era seu caso, você já está pegando a referência de quebrada aí para você, o que você tem que trazer para o próximo culto, viu, gente? Nós vamos ler sobre a igreja de Tiatira. Foi uma igreja muito ensinada pelo Senhor Jesus, muito ministrada. Para quem não conhece, né, a carta de Apocalipse, também chamada de Revelação em outras línguas, foi escrita pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que escreveu o Evangelho de João. Ele recebeu uma revelação de Deus em uma ilha qual ele estava isolado, a ilha de Patmos, e naquela revelação Deus deu para ele todas essas cartas. Deus deu para ele revelações que ainda vão acontecer, de coisas futuras sobre a volta de Jesus. Nós vamos ler uma dessas revelações que Deus deu especificamente para a igreja de Tiatira. Se você está comigo em Apocalipse no capítulo 2, eu quero te convidar a ler a partir do versículo 18. Eu vou estar usando a versão NVT e de vez em quando eu vou consultar a RA, só para a galera da projeção ficar mais afiada junto comigo. Agora eu vou ler na NVT. Apocalipse no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, vi o seu amor, vi a sua fé, vi seu serviço e sua perseverança. Observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira.
que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, feche os seus olhos. Será que você pode orar comigo antes de começarmos a ministrar? Senhor, obrigado pela tua palavra, pela revelação do teu evangelho. Nós cremos que a exposição da tua palavra traz luz e traz entendimento ao simples. Nós também cremos que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós cremos que a sua palavra criou o mundo e a sua palavra também veio para nos salvar por meio de Jesus. Nós cremos que essa palavra está sendo ensinada hoje, e onde a sua palavra é ensinada, ali a clareza, ali a discernimento, ali a percepção espiritual, ali a revelação, ali é conhecimento de qual a vontade de Deus para nós. Nós queremos que o Espírito Santo nos ensine hoje, nessa manhã, e Jesus possa cada vez mais revelar o fundamento da sua vontade para nós, para que cada vez mais nós venhamos crescer no conhecimento e nos tornarmos pessoas maduras, para podermos cumprir a obra do ministério que nos é proposta, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, gente. Então, estamos ministrando um pouco sobre a igreja de Tiatira. Para quem não sabe, Tiatira era uma cidade. As igrejas naquela época eram conhecidas pela cidade onde elas estavam. Tiatira era uma cidade, como Éfeso era uma cidade, como Sardes também era uma cidade. Tiatira carregava características específicas que eu queria compartilhar com você antes de nós entrarmos direto na palavra, porque elas vão revelar muito do porquê Jesus falou da maneira que ele falou. Jesus, ele é alguém muito inteligente como eu e você. Quando ele entregava a carta para um povo específico, existia conteúdo dessa carta que só quem estava naquela localidade ia entender o porquê que ele estava falando daquela maneira. Tiatira, para quem não conhece, é uma cidade onde hoje se chama Aksar. Ela é ali mais ou menos na região da Turquia, do país da Turquia. E Tiatira, ela fica a cerca de 60 quilômetros de Pérgamo, que foi a cidade que nós estudamos na semana passada. Tiatira, diferente de outras cidades, não era uma cidade que era conhecida pela sua cultura ou pela história que tinha acontecido naquela cidade. Éfeso, por outro lado, era uma cidade que carregava vários templos de deuses romanos. Tiatira já não era tão conhecida como Éfeso, mas Tiatira, ela é conhecida por seu comércio, que era basicamente pautada na produção de tintas e também na venda de vários tecidos, entre esse púrpura e vários outros que eram muito vendidos naquela época. Na verdade, a história e a própria Bíblia também fala sobre uma vendedora de púrpura que se converteu ao evangelho no livro de Atos chamado... Esqueci o nome dela, agora foi... Lídia. Lídia foi uma vendedora de púrpura que se converteu ao evangelho no livro de Atos. Então era mais ou menos esse o contexto que Tiatira era. Uma cidade não tão conhecida, que vivia ali mais ou menos no contexto de comércio de vendas de púrpura, vendas de outras tintas, e ela adorava alguns deuses. A maioria daquelas cidades eram cidades idólatras, porque a influência romana e a influência da religião romana era muito forte naquelas cidades. Tiatira, de maneira específica, ela adorava Ártemis, que era Diana, adorava Zeus, que era o deus da cultura romana, e adorava Apolo, que era o filho de Deus, ou filho de Zeus, também na cultura romana. E Tiatira era uma cidade, meu irmão, extremamente posicionada estrategicamente, porque ela fica mais ou menos onde é a divisa da Ásia com a Europa. Então ela está entre dois continentes que são muito bem decisivos para a continuação e para a abertura do evangelho. Então ela estava naquele lugar específico, um lugar estratégico, e adorava esses deuses específicos da cidade. A igreja tinha se convertido e obviamente adorava ao Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso para você? Porque o livro de a carta a Tiatira, Jesus ele faz como ele começa em todas as cartas. Ele começa se apresentando. Para cada carta que nós lemos, ele tem uma apresentação específica para cada igreja. Por que ele se revela de maneira específica? Porque tem coisas que ele quer falar para aquela igreja que talvez não seja tão pontual para as outras, mas ele se revela daquela maneira. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos voltar para o versículo 18 que nós lemos. A Bíblia começa dizendo no capítulo 2, no versículo 18, que nós acabamos de ler: ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus. Meu irmão, isso é muito importante quando Jesus ele se intitula o Filho de Deus, porque ele está falando isso num contexto de sociedade que cria que Apolo era o Filho de Deus. Apolo era aquele que carregava aquela religião e era o poder. Então, quando ele está falando que ele é o Filho de Deus, ele está destronando qualquer tipo de autoridade religiosa que aquela cidade carregava. Mas preste atenção, não é só isso, é muito mais poderoso que isso. Quando Jesus está falando assim, eu sou o Filho de Deus, quantos filhos de Deus nós temos nesse lugar?
Amém, maravilhoso, todos nós somos filhos de Deus, mas Jesus é filho da maneira que nós nunca seremos, nós nos tornamos filhos, Jesus sempre foi o Filho de Deus. A Bíblia diz que por meio dele tudo se fez, sem ele nada seria, ele é antes de todas as coisas e por meio dele todas as coisas existem. Então significa que Jesus é o Filho na Trindade. Nós cremos num Deus que é Trindade, num Deus que é Pai, num Deus que é Filho e num Deus que é Espírito Santo. Jesus, ele é o Filho, e quando ele se coloca como Filho, ele também se identifica como o próprio Deus. Então ele está falando, quem está falando para você é o próprio Deus. Meu irmão, essa carta não foi escrita para que nós lêssemos ela como mais um conhecimento histórico na nossa mente bíblica. Foi escrita para que nós entendamos que Deus está falando para nós hoje. A igreja de Tiatira, meu irmão, morreu. Não tem mais essa igreja lá, não tem pessoas lá. Pode ter estrutura, resto de estrutura. O que tem hoje em Belo Horizonte, em 2025, é a igreja Sozo. Então Deus não está falando mais para Tiatira, porque Tiatira está morta. Deus está falando para Sozo hoje. Essa carta diz o Filho de Deus para Sozo, em 2025, no mês de março. E olha o que ele começa falando: eu sou o Filho de Deus. Ele continua falando: eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. Você consegue imaginar, meu irmão, o que significa olhos como chama de fogo? Cara, deve ser uma coisa assim, penetrante, uma coisa reluzente. Eu acredito que quando ele está falando sobre olhos como chama de fogo, ele está querendo falar sobre olhos que podem nos examinar. Porque eu quero te falar, meu irmão, os homens conhecem a aparência, mas Deus, quando Ele te vê, Ele vê o teu coração. Deus te vê da maneira que ninguém te vê. Deus vê em você aquilo que as pessoas não conseguem ver. Talvez você não consegue ver, mas Deus está vendo. E quando Ele fala, quem está falando para você é que tem olhos como chama de fogo. Ele está falando, é olhos que te examinam, é olhos que te provam e é olhos que te conhecem, meu irmão. Olha, glória a Deus, quantos creem nisso? Aleluia. Então Ele fala isso sobre Ele. E ele faz alguns elogios à igreja de Tiatira. Elogios que eu não sei você, me convidariam a fazer parte dessa igreja. Imagina a gente passando pela Turquia, naquele tempo da escrita da Bíblia, no 1º século, a gente faz uma passagem por Tiatira. Quantos aqui queriam ser da igreja de Tiatira? Amém, tem uns amém, glória a Deus. De manhã não teve nenhum que tinha ninguém querendo ser de Tiatira não. O povo tudo desviado, o sangue de Jesus tem poder. Mas olha para você ver, ele começa falando alguns elogios da igreja de Tiatira. Eu queria comentar com você um pouco deles hoje, porque ele fala da primeira coisa na igreja: amor. Tiatira era uma igreja de amor. Meu irmão, quantos creem que precisa ter amor de Deus na igreja de Deus? É quase óbvio se falar, mas meu irmão, é necessário ser falado esses dias. Uma igreja de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Jesus, Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós. O Espírito Santo, Ele é um Espírito que nos adota como filhos. Nós somos feitos filhos amados de Deus. O amor precisa fazer parte da nossa igreja. O amor precisa fazer parte da nossa vida como os cristãos. Nós precisamos amar a Deus, precisamos amar os nossos irmãos, mas olha que interessante, meu irmão, não era só amor que tinha na igreja de Tiatira, na igreja de Tiatira também tinha fé, era a igreja da fé, meu irmão. Eles cantavam velozmente todo culto lá, sabia disso? Era velozmente tempo de abundância, cravado, todo culto, o ministro de lá, Lucas Rosa não estava lá não, mas os caras estavam cantando velozmente lá. Mas olha que interessante, meu irmão, igreja da fé, o pastor Alex estava lá na igreja, era fé todo culto, começava com fé, terminava com fé. Quantos creem que a igreja de Deus precisa se mover em fé? Amém. Aleluia, meu irmão. A Bíblia diz que a fé é o único meio pelo qual Deus se agrada, a Bíblia diz que Deus é um Deus de fé, a Bíblia diz que se alguém disser no teu coração, a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então nós já cremos completamente na doutrina da fé. Fé precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Vai ficar melhor, gente, olha para você ver. Era uma igreja de serviço. Você que está aqui participando do seu 3º culto, você veio no sábado no culto de mulheres, você veio no domingo de manhã para tomar aquelas pancadas, e você está agora no domingo à noite, você está servindo a obra de Deus com todo o seu coração. Você era igual a igreja de Tiatira, você era uma igreja que servia a Deus, estava envolvido na equipe de música, estava envolvido na equipe da mídia, estava nos servos, estava se dedicando. Meu irmão, sabia que o serviço é muito importante para a obra de Deus? Eu vou te falar ainda mais, uma igreja ela é avaliada na sua saúde, não por quantas pessoas estão sentadas, olha que culto cheio, mas é por quantas pessoas se levantaram para servir. Sabia disso? Porque uma igreja só de ouvintes não é uma igreja, é um show. E olha que interessante, meu irmão, era uma igreja de amor, era uma igreja de fé, era uma igreja que serviço lá, a galera amava servir ao Senhor, e temos que amar mesmo servir ao Senhor, e acima de tudo, meu irmão,
Era uma igreja de perseverança. Diga comigo, perseverança. Perseverança é algo sobrenatural, meu irmão. Quantos oram para ser perseverantes do Senhor? Cara, a gente precisa perseverar todos os dias. Nós aprendemos coisas sobrenaturais, mas a prática diária daquilo que nós aprendemos é necessário perseverança da nossa parte. Às vezes a nossa carne não quer orar, ou é todo mundo que acorda com a carne querendo orar todo dia. Depois você me fala qual que é a fórmula espiritual que você tomou, que eu quero tomar também. Às vezes, não existe, concordo plenamente. A gente precisa perseverar constantemente na nossa caminhada cristã, nós precisamos avançar, mas eu quero te falar, esse ainda não são os melhores elogios da igreja de Tiatira. Para mim, este aqui é o melhor elogio que Jesus faz para a igreja de Tiatira. Se tiver com o texto aberto aí, vamos ler o versículo 19. Ele fala: observei como você tem crescido em todas essas coisas. Em outra versão, diz assim: as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então preste atenção nisso. Além de ser uma igreja de amor, uma igreja de fé, uma igreja de serviço, uma igreja de perseverança, era uma igreja em crescimento. Diga comigo, crescimento. Eles estavam vivendo um ano do transbordar, sabia disso? O pastor, ela estava falando, nós vamos ter 40 células de Tiatira, vai ser uma coisa sobrenatural, vamos ter líderes extraordinários, líderes avivados, ou nós vamos acabar com a cidade de Tiatira, vai ser o poder de Deus se manifestando. Era uma igreja em expansão, uma igreja em crescimento, e Deus não tem problema com números. Quantos sabem disso? Meu irmão, se você tem dúvida, eu quero te falar, o céu vai estar cheio de gente. Se você tem aversão a pessoas, eu te convido a ir para a equipe inimiga, talvez lá vai estar um pouco mais vazio do que o céu. Então olha para você ver, Deus tem tanto problema com números que entre os 66 livros, ele escreveu com o nome, Números. Quando você olha para a cultura judaica, eles contavam várias coisas, eles contavam o número das pessoas, eles contavam o povo hebreu. Nós não temos problemas com números, o povo de Deus não precisa ter problema com números, nós precisamos aprender o lugar que os números ficam. Eles não ficam nem acima de Deus nem abaixo dele, nós usamos ele como uma ferramenta, como todas as outras coisas são. Mas olha que interessante, era uma igreja em crescimento, era uma igreja que estava crescendo. Meu irmão, a igreja de Deus precisa crescer, precisa avançar, precisa expandir. Se você acha que isso aqui está grande, meu irmão, você não sabe o tamanho da visão de Deus para essa igreja. É maior do que 4 paredes, mas é tão pequeno que pode caber no nosso coração, mas ainda assim expande essas paredes. Olha que interessante, era uma igreja em crescimento, mas eu quero te falar algo interessante. Crescimento acelerado não é sinal de aprovação de Deus. Crescimento acelerado não é sinal de aprovação de Deus. Eu dei um exemplo pela manhã, eu gostaria de dar de novo. Eu me lembro muito bem quando aconteceu comigo, mas eu espero que você tenha lembrado de quando aconteceu com você. Mas quando a gente atinge mais ou menos aquela fase de adolescência, quando o homem ali, acredito que nos 13, 14 anos, a mulher talvez um pouco mais nova do que o homem, ele costuma crescer demais. Já viu? A criança, quando ela passa para a fase de adolescente, ele cresce muito grande, ele espicha demais, ele já fica grande, ele tem um corpo de homem. E você olha para ele e fala, cara, ele veste roupa de homem, ele tem corpo de homem, já está nascendo bigode nele, é uma coisa absurda, não crescia quando ele era criança. Então, realmente, assim, já tem evidências claras de que ele já está alcançando um corpo de homem, mas saber que o fato dele ter um corpo de homem não significa que ele tem uma cabeça de homem. Às vezes você vai conversar com um adolescente falando, cara, ele é grande, mas você vai falar para ele, tem uma cabeça de menino. Você fala, ele é grandão, mas ele ainda é um menino por dentro. Ele ainda vai passar pela fase de amadurecer, ele ainda vai se desenvolver nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua visão, mas ele continua menino, porque o crescimento natural externo foi maior, mas o crescimento interno ainda está em desenvolvimento, e não acompanhou o crescimento que ele tinha. Olha que interessante, se você vê um prédio, eu me lembro de um exemplo que eu li num livro, falando sobre um dos prédios mais rápidos que eles construíram em Moscou, num tempo específico após a Segunda Guerra Mundial. Construíram esse prédio porque era numa rua muito movimentada e tinha grandes expectativas nesse prédio de que os comércios lá dentro iam rentabilizar demais. Então os construtores falaram assim, vamos construir rápido para que a gente venha ganhar dinheiro rápido com esse negócio. Aí eles tiveram a brilhante ideia de construir um prédio grande, rápido demais. Aí construíram, o prédio saiu, foi maravilhoso, gente. O prédio ficou grande, aquela coisa bonita. Só teve uma coisa, depois de 3 meses de construção ele foi interditado. Não podia entrar mais ninguém lá, porque a fundação foi mal feita. Se entrasse era perigoso de cair, e não só aquele prédio, mas todos ao redor poderiam ser destruídos pelo fato dele estar caindo. Por quê? Porque não gastaram o tempo no correto na fundação, quiseram construir rápido demais. Eu quero te falar, meu irmão, existe um princípio na palavra de Deus que nos diz bem claro que Deus começa a construir as coisas para baixo, para depois construir para cima. A Bíblia diz, olha, não sou eu,
A Bíblia diz que os justos, eles vão crescer como os cedros do Líbano. Alguém já viu um cedro do Líbano na vida? Amém? Amém, já viu? Glória a Deus. Raramente, primeira pessoa também que eu já vi. Mas o cedro do Líbano é uma árvore interessante e a Bíblia nos compara a ele. O que eu queria falar para você do cedro do Líbano? Ela é uma planta que nos primeiros 3 anos dela, ela cresce 3 centímetros para fora. Cara, 3 centímetros é muito pequeno para uma árvore. Você vê até uma alface, eu estou acompanhando lá em casa, assim, não passou nem 3 anos, mas já cresceu mais que 3 centímetros, né? Mas olha que interessante, por 3 anos ele fica com 3 centímetros para fora, 3 a 5 centímetros, mas os estudos também comprovam de que ele cresce 1,5 metro para dentro da terra. 1,5 metro ele crescendo a cada ano e 3 centímetros para fora. A partir do 4º ano ele começa a crescer para fora da terra de maneira visível e estética para que todos vejam. Mas ele passa 3 anos da vida dele só aplicando o fundamento. Olha que interessante, meu irmão. A Bíblia diz também, eu anotei aqui, sobre aquela história que a Bíblia diz sobre a casa fundada na rocha e a casa fundada na areia. A casa fundada na rocha, ela é uma casa que talvez seja semelhante à casa da areia, mas o que define a diferença das duas é o momento quando a chuva passa. Talvez a tua casa para a casa do teu vizinho seja equiparada, equilibrada esteticamente, mas o que vai revelar o seu fundamento é no momento da pressão. A Bíblia diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Meu irmão, que vai revelar os fundamentos da palavra dentro da sua vida, não é o dia que você dá glória a Deus, não é o dia que você pula para cima e no dia que você dá aleluia. É no dia que o sangue dá na canela e você permanece fiel à palavra. É no dia que a pressão mostra na sua cara, assim, você vai continuar obedecendo e amando esse Deus, vendo essa pressão te cercando, querendo te abalar e querendo te afligir, e você permanece fiel à palavra, falando assim: oh rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Céus e terra passarão, mas as suas palavras permanecerão. Sabe qual que é o propósito da pressão, meu irmão? A pressão quer te espremer, só que depende do que está dentro de você. É isso que vai revelar. A pressão, meu irmão, ela vem com o mesmo objetivo sempre. Ela quer te espremer. E vai sair para fora o que está dentro de você. Agora, se tiver incredulidade, você morre na hora. Você morre na hora, você perde na hora. Mas quando ela te espremer, aí na hora que ela te espreme, sai de você uma palavra. Depois ela te espreme de novo, você começa a louvar o Senhor. A palavra, você agarrou ela de uma maneira tão forte, de maneira tão firme, meu irmão, que nada pode arrancar ela de você. Quando você viver esse nível de amor pela palavra, nada vai poder te parar, meu irmão. Eu quero te falar mais uma vez. Quando você amar a palavra de Deus acima de todas as coisas e guardar ela no seu coração, as pressões podem vir, elas vão vir, as circunstâncias podem vir, mas elas vão vir. Mas eu quero te falar, você vai permanecer inabalável como a casa que foi construída sobre a rocha da palavra de Deus. Isso vai produzir em nós um crescimento que é constante, mas ele não é acelerado, porque um crescimento acelerado, ele não se assemelha àquilo que Deus tem. Mas olha que interessante, Jesus traz elogios, é interessante, importante trazermos elogios, mas ele também traz críticas à igreja de Tiatira. Eu gostaria de ler com você as críticas, a partir do versículo 20, se você estiver me acompanhando. Olha que interessante, versículo 20 de Apocalipse, no capítulo 2. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Meu irmão, isso para mim é muito forte. Olha o que ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares. E sabe o que é interessante, meu irmão? Porque muitos erros da nossa vida vêm por nós tolerarmos aquilo que não poderia ser tolerado. Eu quero falar para você mais ainda. Talvez o pior erro de um líder seja ele tolerar aquilo que deveria ser disciplinado. Olha que interessante, meu irmão. A tolerância de Eli, eu não sei quem conhece Eli. Eli foi um dos sacerdotes que viveram junto do tempo de Samuel ali mais ou menos. E ele foi pai, ele teve 2 filhos, Hofni e Finéias. Filhos maravilhosos. Era uma bênção, daqueles assim que você fala assim, é um dragão, misericórdia, mata eles. Olha que interessante, a tolerância de Eli fez com que ele perdesse a honra de Deus, perdesse o poder de ser chamado sacerdote e a descendência dele. A tolerância, ao invés da disciplina, fez ele desprezar quem ele deveria ter honrado. A tolerância na nossa vida, ela costuma ser um pecado muito grave. Nós conhecemos Davi. Quantos conhecem aqui Davi, o grande homem de Deus? Vocês conhecem Davi? Davi foi um grande homem de Deus. Teve uma área da vida dele que ele passou muito arroxo, paternidade. Ele teve um filho chamado Absalão. A tolerância de Davi com relação ao pecado de Absalão fez com que ele causasse uma divisão no reino dele. Aquilo que ele tolerou, mas não era para ter tolerado, era para ter disciplinado. Ei, pai, você que está aqui me ouvindo, quando você tolera comportamentos dos seus filhos que não era para ser tolerados, você já perdeu eles.
E você, líder, quando você tolera uma doutrina que está fora da palavra de Deus, para ser exposta e praticada, você está perdendo aquilo que Jesus te deu mais importante, a palavra dele. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos progredir e avançar, mas muitas vezes nós ainda não entramos nessa fase, porque nós toleramos aquilo que não era para ser tolerado. Olha que interessante, meu irmão. Muitos maridos, eles perdem a sua liderança, ou perdem a sua influência dentro de casa, porque toleram ser tratados da maneira que não era para ser tratados, porque eles toleram um ambiente que não era para ser tolerado. Quero te falar, se você está na sua casa, você é um homem, você é o líder da sua casa, muitas vezes a sua mulher vai colher junto com você plantio, porque ela tem uma parte nisso, mas a liderança e a responsabilidade, e de quem que Deus vai cobrar a tua casa naquele dia, vai ser de você, e você não pode passar essa responsabilidade para ninguém. Essa é a hora que você fala assim, não, eu vou assumir aquilo que é minha responsabilidade. Olha que interessante, meu irmão. Essa tolerância que o apóstolo João fala sobre a igreja de Tiatira é contra alguém específico. A Bíblia diz assim, toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha que interessante. Jezabel, para quem não sabe, alguém conhece a história de Jezabel na Bíblia? Jezabel foi uma mulher muito interessante, ela viveu no tempo ali de Elias e Eliseu, mais ou menos ali, na história do Velho Testamento, no período dos reis. Para quem não conhece Jezabel, Jezabel foi a esposa de Acabe. Acabe foi um rei que reinou sobre Israel, naquele tempo, e eu queria ler só 2 versículos com você rapidamente, para que você conheça a índole dessa mulher Jezabel. Olha que interessante, 1 Reis capítulo 16 fala assim, Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele, e como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Ele está falando mais ou menos assim, Acabe foi o pior dos reis, mas acima de tudo ele fez algo pior ainda, ele casou com Jezabel. Essa foi Jezabel. Olha outro versículo que fala sobre a índole de Jezabel. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ó, meu irmão, isso é forte demais. Olha outra versão que ele diz, não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Meu irmão, a mulher tem um poder de influência sobre o seu marido. Só que depende aonde está essa influência, para que você está usando ela. Porque se você usa ela de maneira errada, Acabe vai ser cobrado naquele dia de como ele reinou sobre Israel. Mas Jezabel também vai ser cobrada daquilo que ela influenciou o seu marido. Quando você aprende a usar esse poder de influência para o bem, meu irmão, e para levá-lo para a palavra, vai ser maravilhoso. Mas se você levar ele para o mal, ele pode sair bem feio dos caminhos do Senhor. Quem era Jezabel, Hugo, naquele tempo? Eu não creio, meu irmão, que Jezabel era aquela mulher literal que Deus estava falando, que Jezabel era a mulher que viveu no Velho Testamento, porque a Bíblia diz que Jezabel morreu e fazia só uns 2000 anos de diferença aí, de espaço, então eu não acredito que uma pessoa conseguisse viver tanto tempo. Mas olha que interessante, Jezabel, acredito que era uma mulher que estava naquela igreja, que Jesus a nomeou de Jezabel, para revelar a influência pela qual ela estava se movendo. Era uma mulher que foi tolerada naquela igreja. Eu não sei se o pastor dela deu para ela uma influência em si, mas no mínimo ele tolerou que ela influenciasse outras pessoas naquela igreja. A Bíblia diz que ela se dizia profetisa. Então imagina, ela era a mulher do mistério, gente. Ela era, sapatinho de fogo de Jeová. Nada contra, viu, gente? O problema é Jezabel mesmo. Mas ela era a profetisa daquele momento. E a Bíblia nos diz bem claro que ela seduzia as pessoas a praticarem imoralidade sexual com ela, se deitarem com ela e a comerem comidas sacrificadas. Aquela mulher, ela tinha no mínimo 3 erros bem claros que a Bíblia revela. Aquela mulher, ela tinha uma doutrina errada, porque ela levava as pessoas para uma doutrina errada. Aquela mulher, ela praticava a imoralidade, fornicação, que é um pecado, e aquela mulher também levava o povo à idolatria, meu irmão. Eu não sei qual era o nome real daquela mulher, mas aquela mulher, ela estava fadada a sofrer uma consequência bem forte do Senhor por aquilo que ela tinha praticado. Talvez você está se perguntando, cara, será que eu sou Jezabel? Eu quero te falar, meu irmão, eu creio que nesse nível ninguém chega sem ser intencional. Para a pessoa praticar esse nível de moralidade, a pessoa não saber de nada e chegar nesse nível, diante de Deus você não vai poder falar que não sabia não, meu irmão, só dos homens que passa. Olha que interessante, ele chega e fala sobre isso, ele fala isso sobre Jezabel,
E eu acho interessante quando ele fala sobre ela ensinar de maneira errada. Porque eu quero falar para você, a doutrina é um grande fundamento da igreja. Na verdade, eu acredito que o crescimento ou a destruição de uma igreja está fadada pela doutrina que ela ensina. A doutrina é algo muito importante para a igreja local. Na verdade, a palavra de Deus compara a doutrina a fermento. Alguém aqui já fez bolo? Temos aqui pessoas que fazem bolo. Eu nunca fiz um bolo na vida, mas eu vou aprender em nome de Jesus. Mas das minhas experiências com bolo, o que eu aprendi, gente? Que com bolo, quando a gente vai fazer o bolo, a gente bota lá ovo, bota leite, bota farinha, e quando vai botar fermento, bota 5 copos de fermento, né? Não, tia Tássia? Não é isso não? Aí, ó, que isso? Já está tirando meu bolo. Meu bolo vai ficar grandão, né? Um bolo assim, um bolão, literalmente. Eu aprendi que era assim, mas estou descobrindo que está errado. Mas olha que interessante, gente. O fermento, ele é algo muito interessante. Nós falamos sobre crescimento, e o fermento no bolo, você sabe muito bem que ele é responsável pelo crescimento da massa. Quantos creem nisso? Não precisa nem crer, né, gente? É literal. Mas olha que interessante. Tamanho é diferente de consistência. O fermento traz tamanho, não traz consistência. O que traz consistência é a massa do bolo. É o que foi colocado lá dentro. É o ovo batido junto com o leite, com os outros materiais que estão lá dentro. É isso que vai trazer estrutura para o bolo. Se você bota muito fermento, você vai ver um bolo grande demais, mas um bolo que não tem tanta consistência, quanto um bolo equilibrado com fermento de maneira necessária. E olha que interessante, Jesus nos inspira a tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. Fala aí, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Em outro texto, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Gálatas, ele fala assim, ó, vocês conriam bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha que interessante, meu irmão. A gente sabe muito bem que o fermento, para quem não conhece, naquela época era usado diferente de hoje. Não vendia no mercadinho pó royal, eu já pesquisei para saber, viu, gente? Isso aí é coisa da atualidade. Naquela época, como é que funcionava? O fermento, para quem não sabe, é um processo natural que acontece com a massa. Se você deixa ela exposta ao ar, a própria massa vai levedando, vai fermentando a partir do tempo, só que é um tempo um pouco maior. O que eles faziam para fermentar uma massa naquele tempo? Eles pegavam uma massa antiga, de um bolo que eles já tinham feito, só que tinha sobrado um pouco, e que já tinha passado pelo processo de fermentação, e juntavam com uma massa nova que ainda não foi fermentada. Naquele eles juntavam, essa massa se juntava com a outra, eles se tornavam uma só. Então a massa toda estava levedada. Por isso que ele fala que um pouco de fermento está levedando toda a massa. Se o fermento é a doutrina, e nós estamos compreendendo que o poder de Jezabel estava em ensinar, ou trazer uma doutrina errada para aquela igreja, meu irmão, quando nós estamos escravos de doutrinas antigas, de comportamentos antigos, ou de ensinamentos antigos, e trazemos ele para uma nova vida, nós perdemos tudo aquilo que nós conquistamos. Quando nós trazemos a velha maneira de se fazer, nós tínhamos uma maneira errada no mundo, nós tínhamos uma maneira errada quando nós ainda não éramos nascidos de novo, e nós trazemos esses ensinamentos para a realidade do Filho de Deus. Qual que era o ensinamento errado? Imoralidade. Imoralidade é o que é normal para o mundo, mas é diferente na igreja. Mas sabe o que Deus fala para aquela igreja? Eu estou vendo vocês. Meu irmão, eu acho muito forte. A maioria das cartas, Jesus começa falando assim, conheço tuas obras. Meu irmão, quando ele está falando conheço tuas obras, meu irmão, traz um temor no meu coração. Aperta por dentro, é uma coisa absurda. Porque eu imagino Jesus falando assim, não é que eu estava lá em Tiatira, não. Eu estou na Souza hoje, quando vocês estão fazendo culto. Eu conheço as suas obras. Não é que eu estava lá 1000 anos atrás, não. Eu ainda estou vivo hoje. Eu estou lá na tua célula, quando está liderando lá na casa do irmão. Eu estou na academia de Souza, eu estou na Promil, eu estou em cada lugar que vocês vão. Se reúnem como igreja, eu conheço o que vocês estão fazendo lá. Meu irmão, se você está em um momento de provação e ouve de Jesus, conheça as tuas obras, aquilo pode trazer segurança para você. Mas se você está em pecado e ouve Jesus falando, conheça as tuas obras, aquilo traz temor para você. Olha que interessante, meu irmão. A Bíblia fala sobre essa doutrina errada que Jezabel ensinava, mas o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever para teu filho na fé, Timóteo, ele fala algo, meu irmão, que é no mínimo inspiracional para nós como ministros. Olha o que ele diz: eu conjuro-te perante Deus e a Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha o que ele diz: pois haverá tempo, esse tempo já chegou,
em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas essas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meu irmão, enquanto pessoas estavam ensinando uma doutrina errada, o ensino de apóstolo Paulo para o teu filho na fé fala: permanece pregando a palavra, mesmo que as pessoas venham fechar os ouvidos para você, mesmo que você não venha ser aceito nas faculdades, você não venha ser aceito no seu trabalho, pode abrir mão de tudo, mas não abre mão da palavra, prega ela, porque é nela que está o poder. Meu irmão, o poder não está na nossa vida, o poder não está no nosso comportamento, o poder não está nem nas nossas experiências, o poder está na palavra, e quando ela é pregada, o poder se manifesta, meu irmão. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando se Timóteo pregasse essas coisas, a Bíblia diz que ele seria considerado um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que ele carregava. É interessante que Jezabel, ela seduzia aquelas pessoas para imoralidade sexual, seduzia elas para comerem coisas sacrificadas, e é interessante porque o texto diz que Deus deu tempo para elas se arrepender, meu irmão. Eu quero te falar, para cada pecado, Deus dá um tempo específico, significa paciência. Só que eu quero falar para você a novidade do dia: paciência não significa impunidade. Paciência é o seguinte: eu estou esperando, a consequência vai chegar, eu estou esperando você se arrepender, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, meu irmão, se renovam a cada manhã. Pensa num Deus de graça, é o nosso Deus, mas a misericórdia dele, ainda assim, não tira ele de ser um Deus de justiça. Ele permanece sendo bom, permanece sendo misericordioso, e ele ainda assim é justiça. Olha que interessante, a Bíblia nos conta, no versículo 22, trazendo as consequências daquilo que o comportamento de Jezabel tinha trazido. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Meu irmão, Deus está falando para aquela mulher que ele ia colocar ela numa cama, que ela ia ficar doente, e se as pessoas que se curvaram aos seus ensinamentos não se arrependessem, ia acabar no mesmo lugar. Deus também deu um tempo para as pessoas que estavam recebendo a influência daquela mulher. E olha que a Bíblia diz: matarei os teus filhos. Quando a Bíblia está falando sobre filhos nesse versículo, a palavra filhos é teknon no grego, que significa discípulos. As pessoas que estavam seguindo os seus ensinamentos, as pessoas que estavam seguindo os ensinamentos de Jezabel, iam sofrer a mesma morte que ela. Esse era o nível de confronto que Deus estava trazendo. E olha que interessante, ele fala: porque a igreja vai saber que eu sou aquele que sonda mente e coração. Meu irmão, Jesus é aquele que sonda a nossa mente e sonda o nosso coração. Ele nos conhece a todo momento, Ele está nos examinando a todo momento, e em meio a todas essas críticas, a Bíblia nos deixa bem claro que na mesma igreja existia leais e existiam puros e consagrados, existiam as pessoas que não estavam ligando para isso. Sabe por que a Bíblia diz? Aqueles poucos que permaneceram em Tiatira. Meu irmão, eu não sei você, mas eu faço parte daqueles poucos que vão permanecer na sã doutrina em Belo Horizonte. Eu faço parte daqueles poucos. Nem que o Senhor chegue a falar assim: não, aqueles poucos que permaneceram em Belo Horizonte, eu vou estar envolvido nesses poucos. Eu vou estar envolvido com aqueles que vão estar carregando a fiel palavra de Deus. E olha o que ele diz. Ele diz que a esses poucos eu não vou te pedir mais nada. Deus estava deixando bem claro, porque aquela doutrina estava acabando com a igreja, estava bem exposta, Deus estava ali expondo. Meu irmão, quando é um ambiente desse sobre a igreja, eu imagino que é um farol de Xenon. Deus coloca luz em tudo aquilo que estava na igreja, mas ninguém estava vendo. Deus estava expondo aquela igreja de maneira visível para que todos vissem. E naquele momento de exposição, Deus fala para aqueles que tinham permanecido fiéis e não tinham sido levados pela doutrina de Jezabel: fala assim, eu não vou pedir mais nada para vocês, apenas retenham o que vocês já têm. Eu quero falar para vocês hoje na igreja de Souza: vocês não precisam receber mais nada, apenas retenham o que vocês já carregam, porque se foi colocado sobre vocês a doutrina da palavra de Deus, se foi colocado sobre vocês o verdadeiro evangelho, que nos leva cada vez mais a parecer com Jesus, a única coisa que vocês precisam fazer é reter o que vocês já carregam. Mas a Bíblia continua dizendo a promessa de Jesus para aquela igreja: ao vencedor. Meu irmão, quantos vencedores nós temos nessa igreja aqui?
ela diz assim, ó, ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que me obedecer até o fim. E é uma promessa que vai acontecer para nós de maneira enfática no reino milenário. Ele diz assim, ó, eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como vasos de barro. Significa que nós vamos ser juízes, que vamos julgar assim como Jesus vai julgar no reino milenar. E ele diz uma coisa assim, ele terá a mesma autoridade que recebi de meu pai, eu também lhe darei a estrela da manhã. Hugo, quem é a estrela da manhã? Quando Jesus faz referência à estrela da manhã, Jesus é a própria estrela da manhã. Quando ele está falando assim, eu vou te dar a estrela da manhã, ele está querendo falar para aquela igreja assim, se vocês permanecerem fiéis até o fim, em meio a todas essas coisas que aconteceram, eu vou ser o seu maior galardão. Eu não sei você, mas para a noiva não tem maior galardão do que receber o noivo. A noiva pode ficar muito bonita, normalmente as noivas se arrumam muito, mas eu quero te falar, nenhuma das estéticas, nenhuma dos vestidos, nenhum dos adereços são mais maravilhosos, são mais valiosos para uma noiva do que ver o seu noivo preparado para ela. Meu irmão, a maior recompensa que nós podemos receber naquele grande dia é saber que Jesus está nos esperando. É saber que aquele dia foi aguardado por nós há tanto tempo, foi ansiado por nós há tanto tempo, e com base naquele dia, nós decidimos viver hoje uma vida separada e consagrada a Deus. Amém? Eu quero chamar a equipe de música para estar aqui. Aleluia. E olha que interessante, meu irmão, ele vai falar para essa igreja, e ele fala sobre as recompensas que aquela igreja teria, caso obedecesse a verdade do evangelho, caso obedecesse a verdade da palavra. Todos nós hoje, meu irmão, nós somos confrontados, nós somos afrontados constantemente a ceder a doutrinas erradas, a ceder a doutrinas que talvez querem deturpar a verdade que já está em nós. Porque eu quero falar com você, olha que interessante, nós temos aqui um copo de água que foi preparado para mim, e a doutrina errada é muito interessante, porque a Bíblia falou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu tenho uma outra referência, um pouquinho de água impura, suja toda a água pura. Se eu falar para você agora nesse copo, meu irmão, que ele tem 95% de água pura, e 5% da água da Lagoa da Pampulha, quem aqui vai querer beber? Que isso, meu irmão, é só 5%. Se você quiser, eu separo na mão para você aqui, só para a gente separar os 5%, você toma só os 95% que está puro. Você vai querer tomar? Por quê, meu irmão? Porque você tem clareza, como toda pessoa, que quando você junta algo na água, é água. Então, não tem como você separar. Se você juntou 1% de impureza, aquela água já é considerada impura. Meu irmão, quando se trata da doutrina, quando se trata da nossa revelação do evangelho, quando nós juntamos 5% de erro, nós estamos 100% errados. Quando nós nos tratamos da nossa vida de obediência à palavra, quando nós estamos aprendendo sobre Jesus, é necessário que nós sejamos fiéis. E a fidelidade para o mundo é intolerância, não sei se você sabe. Já parou para pensar quando você vai, às vezes, trazer algum princípio da palavra de Deus? Te dar um exemplo, quando você vai disciplinar o teu filho, as pessoas falam, não, calma, não é assim que faz não, entendeu? Não tem que fazer assim não, você nunca agrediu o menino não. Não, vou agredir ele não, vou só disciplinar. Não, mas você é tão intolerante, você é agressivo, você é fundamentalista. Pois é, meu irmão, essas são as palavras que o mundo traz para a gente. Doutrina de Jezabel, doutrina errada, porque a minha Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama. Significa que se você não disciplina o seu filho, eu quero falar, você não ama ele. A disciplina faz parte do evangelho, a disciplina faz parte da paternidade. Se essa palavra hoje para você está vindo com um tom de disciplina, levanta a mão para o céu e agradece, porque isso significa que você é filho. Porque se você não fosse, eu quero te falar, quem não é disciplinado não é filho, é bastardo. Quando você recebe algo da parte de Deus, e aquilo surge para o teu coração como disciplina, você pode ter consciência no seu coração, eu sou um filho de Deus. Eu me lembrei de um exemplo que eu compartilhei hoje de manhã, eu queria compartilhar ele de novo à noite. Eu me lembro de alguns momentos, né? Bom que a família está aqui, pode averiguar o que eu estou falando. Estava lá naquelas coisas de família, naquelas festas de a gente era pequeno, e os meninos estavam tudo brincando, a bagunça lascada na casa da avó. Aí chegava o meu pai e já me xingava todo, sai daí agora, você não vai fazer isso não. Falei, mas tá todo mundo no rolê, aí só eu tomei pancada, bicho. Isso é no mínimo injusto. Falou, não sou pai de ninguém não, eu sou seu pai. Se eu sou seu pai, eu resolvo com você. Pai dos outros, resolve com os outros. Eu trato meu filho. Você não é todo mundo não. Oh, rapaz, essa frase foi guardada no nosso coração para sempre, né? Eternamente. Então olha que interessante, meu irmão. Eu não sei como é que estão os filhos dos outros lá fora, mas os filhos da casa estão recebendo disciplina. Filho dos outros, quem resolve é o pai dos outros. Mas quando a palavra de Deus é ministrada para nós com disciplina, isso nos revela que nós somos os filhos de Deus.
e Deus vai alinhar os seus filhos. Porque eu não sei você, meu irmão, Deus tem um futuro brilhante para nós. Mas você sabe que isso vai se tratar muito mais do nosso desejo de se alinhar a Deus do que da própria vontade de Deus, porque Deus tem vontade de te fazer prosperar, Deus tem vontade de querer te fazer avançar, Deus tem vontade de fazer cumprir o chamado. Mas eu quero te falar, aquilo que vai ser necessário para que esse chamado se torne realidade, não é Deus fazer algo que Ele não fez, Ele já fez tudo que Ele poderia fazer, é você decidir se alinhar à vontade dEle. Isso vai se tratar de um alinhamento de caráter, isso vai se tratar de um alinhamento de comportamento e muito mais de posicionamento. Eu citei uma frase de hoje de manhã sobre a Joyce Meyer e ela falava algo muito interessante. Fala, né? Ela não morreu não, para a glória de Deus. Ela falava assim: pessoas de caráter são extremamente excelentes, principalmente quando só Deus está vendo. Pessoas de caráter são extremamente excelentes, principalmente quando só Deus está vendo ela. Meu irmão, a nossa doutrina, o nosso comportamento, eu acho que pode ser o meu microfone, se você quiser abaixar, fica à vontade. Pessoas de caráter revelam a excelência que elas carregam, não é quando elas estão na frente de todo mundo, porque não se trata de quem você é na frente de todo mundo. Quem você é na frente de todo mundo é reputação, também tem seu nível de importância, mas caráter é quando é só você e Deus. É só quando Deus e você está te olhando e você permanece numa vida de doutrina alinhada, permanece na palavra de Deus. Eu quero te falar, meu irmão, hoje é uma noite de alinhamento com a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Hoje é uma noite de alinhamento. Hoje é uma noite que Deus está te trazendo nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Hoje é uma noite que Deus está te trazendo nesse lugar para que Ele venha ensinar ao seu coração, para que Ele venha fazer e te conduzir para o arrependimento. E esse arrependimento vai te levar, oh glória a Deus. É o poder de Deus se manifestando, vocês não estão vendo, gente. Fica aí, sim senhora. A diretora mandou, a gente obedece. É o poder de Deus se ensinando, meu irmão, te levando a um nível maior de revelação do Evangelho, da palavra, para que você venha ser alinhado em certas áreas. Talvez tenha pecados na sua vida agora que você ainda tem tolerado, e Deus está falando para você, está na hora de você largar, porque senão você não vai entrar na nova fase que eu tenho para você. Talvez tenha alguns comportamentos que são comportamento de menino, Deus está falando com você, cresce pelo amor de Deus. Hoje é o último cresce que Deus está te dando, porque eu quero te falar, nós como igreja, vamos passar para uma nova estação. Só que é interessante que existe uma onda do Espírito Santo, e ela sempre quer acompanhar todos, mas às vezes a incredulidade de certas pessoas fazem ela ficar para trás da unção que Deus está querendo trazer sobre o rebanho. É como se fosse assim, sabe quando as ovelhas estão bagunçadas lá no pasto, e o pastor chama as ovelhas. O pastor tem uma maneira específica de chamar as ovelhas, e todas as ovelhas vêm até ele, mas algumas ovelhas são um pouco mais demoradas, né, para obedecerem, para verem. Então o pastor às vezes leva as ovelhas já para outro lugar, e tem ovelha que está aqui atrás. Meu irmão, às vezes eu percebo isso no meu coração, Deus está querendo nos levar para um outro lugar, Deus está falando assim, tem uma área nova para nós acessarmos, mas às vezes tem pessoas que falam assim, cara, eu estou aqui, na mesma coisa. Estou praticando as mesmas coisas, estou vivendo a mesma realidade, estou demorando a ouvir da voz do meu Senhor. Tem um texto que me pegou, que a gente ministrou nessa igreja, e ela fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, meu irmão. Quem é a ovelha de Jesus, ouve a voz dele. Hoje a voz de Jesus está falando para você, se alinhe, se arrependa. Vamos entrar para um novo nível de caráter, de comportamento, de doutrina. É isso que a voz de Deus está falando para você. Você recebe essa mensagem? Você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Carrega esse coração, carrega esse pensamento dentro de você. Aleluia, Deus tem algo para tratar com você hoje. Eu não preciso revelar nada para você. A palavra já revelou tudo para o seu coração. Eu quero orar por você primeiro. Depois eu quero fazer um apelo para que você venha aqui à frente, caso seja o seu caso. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, nos iluminou hoje. A Sua palavra, Senhor, nos guardou hoje, nos protegeu hoje, nos deu uma vida sobrenatural, nos deu acesso a uma realidade, Pai, que nós só podemos ser gratos por aquilo que a Sua palavra fez sobre nós hoje. Nós queremos que a Sua palavra, ela traz vida para nós, ela traz ensinamento para nós, ela nos corrige, Pai, mas até a correção dela, nós a amamos, a correção dela, porque a correção dela é mansa e suave. A correção dela nos faz tirarmos os nossos jugos e recebermos o Seu jugo, que é leve e suave. Senhor, para que em nome de Jesus essa palavra venha iluminar o nosso coração,
Venha nesse momento iluminar áreas a quais ainda nós carregamos e que ainda não foram alinhadas com a poderosa palavra de Deus, para que o seu poder venha ministrar nos corações e venha levar os corações a compreender em qual áreas eles precisam se alinhar, precisam levar a doutrina da palavra de Deus de maneira a sério, serem fiéis. E aí, meu irmão, o que a Bíblia diz que Deus espera dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Pai, obrigado pela fidelidade do Senhor se manifestando nessa igreja. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos conduzindo a um caminho mais profundo do Teu Evangelho, da Tua Palavra, para que esse Evangelho venha a ser pregado como ele foi escrito, para que nós não venhamos acrescentar nada à Tua Palavra, venha pregar ela do jeito que ela é, Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor venha ministrar os corações agora, arrependimento, Senhor, venha ministrar eles alinhamento, Senhor, para que nós venhamos correr aquilo que Deus tem para nós, entrar na fase que Deus tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.